estamos bem na reta final aí, na verdade da Torá, né? Os últimos livros da Torá. Então agora são duas porções, Nitzavim e Ele, significa de pé, e ele vai. 51ª e 52ª porções, lembrando que a Torá são 54 porções anuais, né? Então, mais um tempinho em breve aí, nós recomeçaremos, né, o ciclo com o Bereshit. O tema especial de hoje, o momento da separação, nós vamos abordar bastante a maioria, né, do que eu vou falar, Parashá Vayelech, e ele vai, né, que é o momento da separação, ali é o momento em que Moisés passa, né, a bênção, passa o cajado para Yehoshua, Josué, né? Então, um breve resumo dessas duas porções. Hashem faz nova aliança com o povo, com a nova geração. Promessa de misericórdia, o Senhor circuncidará o teu coração, isso em Deuteronômio 36. A vida ou a morte, o bem ou o mal. As últimas disposições, já não poderei mais sair e entrar. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Na Shemitah, que acontece em Sukkot, no período de Sukkot, festa das tendas, das cabanas. A futura rebeldia de Israel, o livro da lei posto ao lado da arca. Então, como eu já falei para vocês, nós não vamos nos aprofundar em Nitzavim hoje. Eu quero fazer um breve comentário aí, compartilhar com vocês alguns detalhes com relação a Nitzavim, né? A questão da aliança. Quando diz a palavra, vós todos hoje estáis presentes diante do Eterno, né? E que essa presença dele, do povo, para acontecer essa aliança com o povo, fazer uma nova aliança com o povo, uma aliança com o povo, né? Mas como assim aliança, nesse momento, né? Como se explica uma aliança se a aliança já foi feita no Sinai? A própria aliança, todos nós sabemos que a maior Ketubá, que já existiu em toda a história da humanidade, não acredito que vai existir outra, né? O que é Ketubá? Ketubá é um contrato de casamento. O maior contrato de casamento que já existiu em toda a história, e nunca vai existir outro desse nível, desse porte, é a Torá. É a revelação da Torá no Sinai. Quando eu falo revelação, você já sabe por que revelação. Porque a Torá já existia antes da fundação do mundo, né? Então, essa questão da aliança, Roxa, aliança já... Por que você está falando nisso agora, se já foi feita essa aliança? Essa grande Ketubá com o povo, né, de Israel, lá no Sinai, lá no começo do processo, há 40 anos atrás, né? Peraí. Por causa de um detalhe, simplesmente de um único detalhe muito, muito importante, alguns não levam muito em consideração isso, né? Essa nova aliança é feita, não vamos dizer nova aliança, eu já penso em Brit Hadashah, né? Mas, de alguma forma, é um ato profético já apontando. Por quê? Por que é um ato profético? Porque essa entrada dessa nova geração que vai atravessar o Jordão é uma nova geração que atravessa o Jordão. E atravessa o Jordão pela liderança não de Moisés, mas pela liderança de uma pessoa cujo nome é o mesmo nome de Yeshua, que significa salvação, Yehoshua. Então, essa nova aliança... Peraí, será que o Roxo está falando da Brit Hadashah, a nova aliança? Não. Por quê? Porque é a nova geração, a primeira aliança,
lá no Sinai, foi feita com o povo antiga, a velha geração, que morreu no deserto. Então, os que sobreviveram, né, as criancinhas, os jovens, que depois continuaram a adentrar, é com essa geração, com essa nova geração. Por isso que houve necessidade de fazer uma renovação da aliança, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Então, vamos dar continuidade ao slide 3. Né? Então, em Deuteronômio 31:1, diz assim: e foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. Moisés foi a cada tribo, né, esse ato de despedida dele do povo, ele foi a cada tribo para informá-los que iria morrer, para que não se assustassem e para encorajá-los com respeito a Yehoshua. Esta é a razão da passagem que se segue imediatamente. Você dividirá entre eles. Como assim dividirá? Dividirá que o povo vai, a nova geração atravessa o Jordão, atravessa o Rio Jordão com Yehoshua, só que Moisés ele para ali. Então, quer dizer, essa divisão, Moisés fica de um lado do Jordão e o povo continua com Yehoshua, quer dizer, do lado do Jordão, mas ele morre, né? É isso que ele quis dizer. Ele fica dividido, ele fica fora, desconecto do povo. Não é você haverá uma divisão lá no meio do povo, entre o povo, não. Em razão da entrada, a passagem pelo Rio Jordão, ele não atravessa o Jordão, isso que ele quer dizer, que é o comentário de Ibn Ezra. Hoje, diz a palavra, no verso 2, 31:2, diz: completo hoje 120 anos, já não poderei mais sair e entrar. O que significa realmente essa frase? Não poderei mais sair e entrar, na íntegra. O que significa? Tem várias abrangências, são várias abrangências sobre esta frase, principalmente sobre as palavras sair e entrar. Vamos analisar algumas. Entre elas, mas são mais. Lembram das parashotes anteriores, agora, pouco atrás, que nós demos essas parashotes, Kitetse e Kitavô, lembram dessas parashotes? Quando saíres, que eu falei que para a gente não ficar iludido, pensando que tudo é um mar de rosas, tudo é maravilha, eu já estou salvo, vai ser tudo um mar de rosas na minha vida. Não. Desculpe, irmãos, não quero tirar as rosas de ninguém, né? Nem o perfume das rosas, porque o perfume das rosas não nos lembra o perfume de uma Shira, né? Porém, a coisa é um pouquinho mais profunda, mais delicada, mais séria. Então, eu falei o seguinte: quando saíres a peleja, o que diz a palavra? Se você pertence ao reino, você tem que vestir vestir a armadura de Hashem. Enquanto a gente não tiver essa concepção de que nós somos soldados de Hashem, nós vamos ter problemas pela frente. Nós somos soldados, nós temos que vestir a armadura de Hashem, que explica na nova aliança, né? Capacete, o cinturão, etc. Então, quando saíres a guerra, ali não está escrito guerra, está escrito peleja. É a mesma coisa. Quando saíres a peleja, aqui a Torá é muito direta. A gente que quer colocar rosas e água com açúcar, né? A Torá é muito franca, muito direta. A gente que não quer entender, finge que não quer entender. Quando saíres a guerra, então o que Moisés... E Kitavô diz: quando entrares na terra, o que Moisés está dizendo assim, ó? Eu não vou mais liderar, eu não vou estar indo na frente de vocês para levantar as mãos e o inimigo para de atuar, e quando eu desço as mãos, o inimigo vem ao encontro de vocês. Eu não vou mais poder fazer isso, ele está dizendo. Eu não vou poder mais estar na frente nessas guerras com vocês. Mas vai ter uma outra pessoa capacitada. Aliás, Yehoshua foi um grande general.
um exímio, né, arquitetava as guerras e foi vitorioso, por quê? Porque ele era muito bom no que ele fazia. Não era qualquer pessoa, Josué, uma pessoa, ele era uma pessoa muito preparada, né? Então, e quando entrares na terra, que tavou, ele também não poderá entrar na terra. Então ele ficou de mãos atadas. Então, agora que nós entendemos na íntegra, né? Não poderei mais sair para a guerra e não poderei mais entrar na terra de Canaã com vocês. Pronto. Mas hoje você falou que tinha outros comentários, não era só esse, tinha outras coisas. Muito bem lembrado. Vamos lá. Não posso sair e entrar. Deuteronômio 31:2. Pode-se pensar que sua força física falhou com ele. As Escrituras, no entanto, afirmam: seus olhos não estavam turvos, nem sua força natural diminuída. Algumas pessoas pensam, não, no exército com 120 anos de idade ali, realmente, pessoas com bem menos que essa idade, né? Fase do condor, né? Dor aqui, dor nas costas, dor aqui na nuca, dor no ombro, dor nas juntas, né? Fase do condor e outras coisas, né? Sem falar de outras coisas. Então, Moisés não tinha nada disso. Seus olhos não estavam turvos, nem sua força natural ou física diminuída. O Eterno sempre estava sustentando e dando força para Moisés. O que mais significa não posso mais sair e entrar? Vocês, talvez nem todos saibam que fora a tenda do Mishkan, o tabernáculo, né, propriamente dito, que ficava no meio de toda a congregação, no meio das tendas, assim, ficava o Mishkan, o tabernáculo de Moisés. Fora esse tabernáculo de Moisés, tinha mais uma tenda que ela ficava distante, ela ficava longe do acampamento. Era o acampamento com as tribos, né? Norte, sul, leste e oeste, e o Mishkan ficava exatamente no centro. No centro de todo esse acampamento. E distante de todo o acampamento, não do Mishkan somente, mas de todo o acampamento, de todas as tendas, distante, mas um distante que você, se você saísse da tua tenda assim, todos que estavam nas suas tendas, podiam enxergar a tenda de longe assim. Que tenda era essa? Era a tenda do encontro, que Yehoshua sempre ficava por ali. Yehoshua sempre estava ali pertinho dela. E Moisés, ele entrava e saía dessa tenda. E quando Moisés entrava na tenda, vinha uma nuvem que ficava na porta dessa tenda do encontro. E daí todos que estavam lá no acampamento da congregação saíam, ficavam na porta de suas tendas assim, olhando para a tenda do encontro de Moisés e vendo aquela nuvem, ficavam assim: nossa, Hashem, nós sabemos que Hashem, por causa daquela nuvem em cima ali da entrada da tenda, sabiam que naquele momento Moisés estava face a face conversando com Hashem. Então todos ficavam com aquele temor, assim, aquela coisa, assim, aquele respeito, aquele temor, assim, por Moisés e por Hashem. Eles sabiam que naquele momento estava havendo uma conversa, né? Então, sair e entrar da tenda do encontro também, tem outra explicativa aí, que se localizava fora do acampamento. Acho que é Êxodo 33, alguma coisa. Conforme Rashi, em Deuteronômio 12, 17 e Deuteronômio 24, 4, porque o poder está sendo tirado de mim e dado a Yehoshua. Então, ele não podia mais. Chegou um ponto
que o Eterno disse: basta, agora acabou, Moisés, o tempo de você entrar e sair da tenda do encontro para conversar comigo. Não vou mais conversar com você, que o teu tempo está no fim, acabou. Vou conversar com Yahushua. É triste isso? É. A Torá é bem franca, bem direta. Outra explicação: não posso mais assumir a liderança na questão da lei. Isso nos ensina que as tradições, as fontes de sabedoria foram interrompidas por Hashem a Moshe. E o que nos ensina tudo isso aí? Também outro comentário de Rashi, né? Qual que é a explicativa disso aí tudo? E Deuteronômio 31:2, e o Eterno me disse: não passarás este Jordão, não passarás este Jordão. E o Senhor me disse para não ir. Deuteronômio 3, 21 e 22, ó, Moshe, basta, você simplesmente não cruzará o Jordão, que eu já tinha dito a você na experiência lá quando você bateu na rocha, né? Mesmo se eu fosse fisicamente capaz de liderá-lo, mas Hashem disse que eu não cruzaria o Jordão, mesmo assim teria tornado minha liderança inútil. Se ele tivesse, né, se ele pudesse liderar Yahushua e o povo, ele não ia cumprir essa liderança, porque Hashem já tinha dito para ele basta. Então ele tinha entendido a mensagem, apesar de ele estar sofrendo angústia, uma tristeza nessa parte aí, sentimental, tal, que era o sonho dele entrar na terra, né? Mas ele entendeu a mensagem e, por causa da humildade dele, de Moisés, ele entendeu que ele, né, mesmo se eu fosse fisicamente capaz de liderar o povo ou você, Yahushua, mas se o Eterno disse para eu não cruzar o rio, eu seria inútil. Eu seria. Então, o que expressa tudo isso para nós, queridos? Expressa o caráter do Mashiach. Porque um homem, um profeta considerado dentre todos os profetas, o profeta mais humilde, o mais humilde dos homens, né? Nós podemos fazer um paralelo com Mashiach também, que foi dado, Hashem deu a Mashiach, que não aconteceu com Moisés. Todo o poder sobre os céus, sobre o inferno, sobre a criação, tudo que se pode imaginar que foi criado, tudo o Eterno deu para ele, para Yeshua. Só que isso não subiu para a cabeça de Yeshua. Essa é a mensagem. Em nenhum momento na vida do Mashiach aqui na Terra, ele mostrou assim arrogância ou prepotência por ser esse tipo de homem. Está totalmente acima, o nome dele é acima de qualquer nome mais famoso que a gente possa conhecer em todos os quatro cantos da terra. O nome de Yeshua sempre estará acima de todos esses nomes. E ele nunca quis provar, diz, eu sou esse cara. Eu sou. Então, é muito grande essa lição de humildade em que Moshe ele se depara aí com isso e vê que todo o poder em todo esse período desses 40 anos estava em Hashem. Ele não tinha que se orgulhar disso. Mensagem que para cada um de nós: tenha você mais dons, menos dons, mais responsabilidades, mais funções, faça isso, faça aquilo, nunca se ensoberbeça. Mas, teme. Josué, você está melhor sem mim para poder atravessar. Olha a humildade. Depois de 40 anos, tudo que ele queria era atravessar aquele rio e pisar na terra. Mas ele diz: Hashem, você estabeleceu assim, que assim seja.
Ao fim de cada 7 anos, no primeiro ano da remissão, Shemitah, na festa de Sukkot. Nós estamos falando da Shemitah. Aqui são 2 entendimentos interessantes sobre Sukkot, né? Um que se refere a cada 7 anos, o que acontece, e outra responsabilidade, digamos, um processo anual, um processo a cada 7 anos e um processo anual. Deuteronômio 31:11, quando todo Israel vier e comparecer diante de Hashem no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Na tradição judaica, esse momento em que a cada 7 anos, o ciclo dos 7 anos, que é Shemitah, que é o descanso da terra, né? Todos subiam a Jerusalém e se reuniam num lugar no templo, onde as mulheres se reuniam, no templo, e o rei de Israel lia algumas partes do livro de Deuteronômio da Torá. Então, essa leitura, esse processo de 7 em 7 anos, com essa leitura sendo feita pelo rei de Israel, é conhecido como Mitzvah de Raquel, em que se buscava o Iriat Hashem. Por que Iriat Hashem? Iriat Hashem, o temor de Deus, o temor de Hashem. Por quê? Porque justamente é necessário o temor de Hashem, você ter temor a Hashem e crer nele profundamente, porque você vai ficar 1 ano sem você plantar, e você tem que crer nós precisamos crer, que o Eterno vai continuar abençoando e até mais do que se você plantasse em apenas 1 ano. Ele vai fazer duplicar aquela porção. Então, para isso precisa temor. O princípio da questão da mitzvah de Raquel é realmente a gente ter esse temor. E qual que é o princípio do temor? É a fé. Sem fé é impossível agradar a Hashem. Então isso foi para permitir que os agricultores ociosos dediquem o ano inteiro ao estudo da Torá. Então, os agricultores, a vida do agricultor, diferente da vida de político, levanta de madrugada e vai dormir depois da meia-noite. Né? E um trabalho pesado, né? Uma vida pesada, tal. Então não tem muito tempo para estudar. Os agricultores não tinham muito tempo para se dedicar à Torá. Então, nesse tempo era justamente para ele parado, quanto à questão de plantar e colher, e se dedicasse ao estudo da Torá durante 1 ano. Esse que era o grande objetivo do Mitzvah de Raquel. Quando toda a nação judaica viria na peregrinação a Sukkot, para fazer começaria com essa leitura, e cada um se dedicava a estudos, né, distribuía lá durante a semana, etc. Em Deuteronômio 11, capítulo 31, diz assim: lerás esta lei diante de todo o povo aos seus ouvidos. O mandamento, essa mitzvah, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos, era para quem? Quem que fazia isso? Então aqui que nós vamos entender um pouquinho uma questão profética também da Torá. A Torá fala muito do Mashiach. Todas as parashot falam do Mashiach. Não é em vão que diz na Brit Hadashah Yeshua dizendo que a Torá, através de Moshe falava do Messias. O próprio Yeshua diz
que Moshe falava dele, né? Então, o mandamento de ler a Torá cabia ao rei de Israel. Esse costume, depois os reis de Israel faziam isso. Tocavam-se as trombetas em Jerusalém, na festa de Sucote, nesse 7º ano, para reunir o povo. O rei lia partes do rolo, eu coloquei aqui o rolo, não é o rolo inteiro, né? Principalmente o livro de Deuteronômio, o qual colocava uma bimá assim, daí o rei ia até essa bimá, estava o rolo da Torá ali, aberto no livro de Deuteronômio, e o rei e o povo na frente dessa bimá assim, ele lia nessa sala das mulheres lá no templo, lia para o povo, o rei. Agora observe o seguinte, esse mandamento foi destinado a Yehoshua. Esse mandamento 31:11, que todos os reis faziam isso. A primeira vez que foi dada essa palavra, foi feita por uma pessoa, mas que não era rei ainda. Yehoshua, pelo menos até hoje eu não vi assim, Yehoshua como rei, né? Mas qual que é o sentido disso? Esse mandamento foi destinado a Yehoshua, Josué, e é por isso que ele também é chamado de rei. Então, no mundo judaico, os rabinos, há muitos comentários rabínicos falando assim, o rei Yehoshua. O rei Yehoshua. Por quê? Porque esse mandamento foi destinado a reis. E os reis obedeciam e faziam a leitura da Torá na mitzvah de Raquel, cada 7 anos, na festa de Sukkot, lá no templo. Mas qual que é o sentido? Olha que interessante como que é a Torá, né? Qual que é o sentido? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa de Sukkot. Eu coloquei essa passagem de Zacarias embaixo para vocês verem a veracidade, porque era isso que acontecia a cada 7 anos, com essa mitzvah de Raquel, é uma profecia que vai acontecer quando Yeshua voltar, não só a cada 7 anos, vai acontecer 7 anos também, mas vai acontecer todo o ano. É uma profecia de Zacarias dizendo que acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, que vieram, os que restaram, né? Que vierem, subirão de ano em ano a Jerusalém para adorar o Rei. Para adorar o Rei. E o Rei também era honrado. Antes de Yeshua, os reis, todo o povo que se reunia na frente da Bimá, não era um sacerdote que estava falando, que estava lendo o livro de Deuteronômio, era o rei. Então, o rei era honrado. Os reis de Israel eram honrados quando eles liam Deuteronômio. Então, nós vemos aqui os reis padrão de Israel, Yeshua como rei, porque as nações terão que subir, mandarem representantes todo ano na festa de Sukkot para adorar o Mashiach, que Mashiach já voltou daí. Então, quando está falando aqui Yehoshua que adentra com a nova geração na terra de Canaã, está profetizando sim, sem sombra de dúvidas, irmãos, do Mashiach. Ninguém pode falar diferente. Ninguém pode. Porque está escrito. Está muito claro aqui. Está falando do Mashiach. É uma profecia ali também, como Zacarias profetizou sobre Sukkot. Ali, na Torá, foi feita em Yehoshua essa profecia sobre Yeshua, o Messias. Sem dúvida. Tremendo. A Torá é tremendo. Então, são nesses detalhes que nós enxergamos a pessoa do Mashiach, na Torá.
Na Ezrat Nashim, olha, lembra que eu falei a área das mulheres? Na Ezrat Nashim, a área reservada às mulheres, por isso a mitzvah de Raquel. Ezrat Nashim, a área reservada às mulheres no templo, o rei sentava-se e todo Israel reunia-se ao redor. Então o oficiante pegava o rolo da Torá, entregava-o ao chefe da congregação, que passava de um para o outro até chegar às mãos do sumo sacerdote, o qual o entregava ao rei. Por que eu coloquei essas palavras aqui? Porque acho que já entendeu, né? O oficiante pegava o rolo da Torá, entregava ao chefe da congregação, passava um ao outro até chegar às mãos do sumo sacerdote, ou entregava ao rei. Antes de chegar ao rei, passava pelo sumo sacerdote. Yeshua não foi sumo sacerdote? Ou é? Sim ou não? Sim. Pela ordem de quem? Paulo Hashem. Então, ele passa de uma mão para a outra dele mesmo. Ele é rei e ele é sacerdote. Desde eu recebia e pronunciava a bênção da Torá e lia desde o começo de Deuteronômio até o trecho da Shema Asher Teaser, as admoestações da Parashá Kitavô. E quando entrares a terra que Hashem te dá por herança, Deuteronômio 26, Kitavô 26. E quando entrares a terra que Hashem te dá por herança. Aqui mais uma vez, queridos, falando que eu acabei de falar para vocês ali o rei, né? Representando tanto o sumo sacerdote quanto o rei, representando a pessoa do Mashiach, né? E aqui falando para Shakitavô, quando entrares a terra. Olha, é lindo, muito bonito. Quando entrares a terra, não tem como entrar a terra sem o Mashiach. Não tem. Por isso que Moshe parou ali antes do Jordão. Então, o que significa a travessia do Jordão? Quem crer em mim e for batizado será salvo. Tinha que ter o rio, tinha que se passar por águas, para que a palavra fosse honrada e validada. A palavra, ela não volta vazia e ela não é anulada. Quando Yeshua diz, quem crer em mim e for batizado será salvo. As palavras de Hashem e do Mashiach, elas não são vazias, elas são eternas. Depois o rei pronunciava a última bênção da Torá, Vezot Habrahá. Esta é a bênção. Nessa cerimônia, o rei representava o Estado e a leitura da Torá significava a submissão de todo o povo ante a lei divina. Olha, repetir. O rei representava o Estado e a leitura da Torá significava a submissão de todo o povo ante a lei divina, conforme o evento do Sinai. O que aconteceu no Sinai? Que o povo tremeu de zelo, temor, aquele profundo respeito às coisas assim de Hashem, aquele shofar com aquelas vozes que um som de 70 vozes, algo assim inexplicável, né? Só a gente estando lá realmente para mensurar esse evento, né? Com as coisas tremendo, vento muito forte, né? Fenômenos assim. Então o povo, cada pessoa ali, eu creio, tremia assim que de vara verde, né? Com tremor e zelo na presença de Hashem. Eles verem realmente aquilo marcar, né?
a revelação da Torá ser marcada de uma forma assim bastante forte. Então, o que a mitzvah de Raquel, o que era? Era que você, aquele momento, estivesse se repetindo. Hoshea e Yeshua, conforme eu falei para vocês, vocês podem ver ali a similaridade, né, em hebraico, dos nomes ali, Yeshua, Yehoshua e Hoshea, né? Oséia, a gente fala Oséia, mas é Hoshea. Olha a similaridade das letras, né? Yehoshua com Yehoshua com Yeshua. E Hoshea, as letras são as mesmas. Adiciona uma ou tira outra, mas a raiz é a mesma. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 3,17. Isto é, liderados por Yehoshua, que o nome Yehoshua é Adonai a salvação, todo Israel entrou na terra de Canaã. Isso eu já comentei com vocês sobre isso, né? Então, o nome Hoshea significa salvação também, por causa da raiz da palavra. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como fazem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, segunda vez, isso está em Deuteronômio 17, 14 e 15. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Eterno, teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Olha. Então, nós já fazemos uma conexão desde Hoshea, desde Yehoshua, quer dizer, podemos ou não considerar Yehoshua como rei? Sim. Lá, juridicamente, em contrato, em papel, em certificado, judicialmente carimbado, não está lá o rei Yehoshua, né? Assim como os reis de Israel, o rei Saul, por exemplo. Mas considera-se por esse entendimento que a Torá nos dá, por isso que os rabinos chamam Josué e Yehoshua como rei Josué, rei Yehoshua, né, por causa desse entendimento aí. Então, isso aqui confirmava, né, por que os reis faziam essa leitura. Não poderás pôr homem estranho. Poderia ser algum homem que não pertencesse às tribos de Israel. Mas Roche, o Yehoshua não era da tribo de Judá, que nem Yeshua. Não. Mas a palavra não diz que ele tinha que ser da tribo de Judá. Diz que ele tinha que ser, não podia ser estranho. Ele tinha que pertencer a alguma das 12 tribos. Mas hoje, qual que é a tribo de Yehoshua? Efraim? Ah, tá. Agora entendi, então. Obrigado. Entenderam? Então, a palavra lá se cumpre. Não, eu acho que tinha que ser... Não, ela foi cumprida. O Eterno prometeu que um descendente do rei Davi ocuparia seu trono para sempre. Estamos falando em rei. Esse predito descendente é Yeshua, e ele já está reinando no céu como rei do reino de Hashem, Baruch Hashem. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Salmo 89, 4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua.
Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Hashem. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Baruch Hashem. Jamais terá fim. Isso está em Lucas, de 1, 31 a 33. Lá, Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun. Josué, filho de Nun, designado como sucessor de Moshe. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o para Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e darás teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Como dar brilho? Como assim dar brilho a ele? Outorgar. Outorga da bênção. Você foi abençoado, você está como líder de alguém, né? Ou de um povo, então você abençoa, passa a bênção para aquela outra pessoa conforme a direção de Hashem. Esse brilho, o brilho da bênção de Hashem, para outro servo, no caso. Número 27, 18 e 20. E Yehoshua, o nome dado por Moisés a Oséias, filho de Nun, tipo de Messias. Oséias também significa Yeshua, pois a raiz da palavra é a mesma. Ambas significam salvação. Yehoshua, transliterado para o português como Josué ou Jesuá. Ele possui a mesma forma grega, né? A palavra grega do nome Jesus, né? Jesus, nome Jesus. Acho que aqui o último slide. O Evangelho de Mateus fala do reino de Hashem e Yeshua como rei. Vamos lá. Mateus, como uma narrativa adaptada aos judeus, mostra que Yeshua era o rei e Messias das profecias hebraicas. Inclusive, né, estou falando de profecias, inclusive através de Yehoshua. No primeiro capítulo, Mateus prova que Yeshua nascera da linhagem real. No primeiro capítulo de Mateus, né? No terceiro capítulo, descreve-se o precursor do rei, proclamando que o reino está próximo. No terceiro capítulo. O Sermão do Monte é realmente o manifesto desse rei. Realmente o Sermão da Montanha lá de Yeshua é tremendo, né? É tremendo, assim, se nós formos fazer o estudo, precisa, um dia é pouco, né? Quem sabe no Xilubi a gente faça alguma coisa assim. Seus milagres são suas credenciais, e suas parábolas são intituladas Os Mistérios do Reino. Se eu não me engano, tem uma abordagem sobre esse sermão de Yeshua lá no monte. E eu acho que o Rabino Shula colocando essa temática aqui, os mistérios do reino, algo assim, tremendo, muito, muito tremendo, mistério do reino. Até fora do país ele foi chamado filho de Davi, mundialmente conhecido como filho de Davi, o Mashiach, né? Declarou-se livre da obrigação de pagar tributos, impostos, sendo filho do rei. Yeshua, por fim, entrou em Jerusalém como rei. E confirmações na palavra, né, de o Mashiach como rei. Na sombra do madeiro, Yeshua predisse a sua volta em glória para reinar sobre o mundo. Mais uma confirmação.
ele viria, ele voltaria em glória como rei Davi, né? Ele vem como filho do carpinteiro, humilde, de uma forma humilde, filho do carpinteiro, Ben Yosef, e a segunda vinda ele vem em glória, trazendo o juízo, como rei Davi. Na ocasião de sua morte, fenderam-se as rochas, a terra tremeu, e os mortos saíram dos túmulos. Então, coisas tremendas assim, que confirmam a questão do rei, né? A sua ressurreição foi com um poder majestoso, a ressurreição dele, acentuado por terremoto e grande terror entre os guardas que estavam cuidando do túmulo ali. E nas suas últimas palavras proclamou-se o seu direito de rei e deu a sua ordem real. Qual foi a ordem real que ele deu? Antes dele subir, né, aos céus, o que ele falou aos discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e tornai. Essas palavras aqui, de Mateus 28, 18 a 19, antes de eu terminar a leitura, só lembrar para vocês que essas passagens são a versão original antes do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Yeshua. O texto é o texto original sem a fórmula trinitariana, né? A fórmula trinitariana e de lá e fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho, né? Não. Isso foi acrescentado na palavra original, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, antes do Concílio de Nicéia, né? As palavras originais que Yeshua falou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Essa questão dos discípulos em meu nome, todas as experiências de batismo no livro de Atos, todas, não tem nenhuma, todas. Pode confirmar lá, ler o livro de Atos inteiro. Você não vai achar nenhuma experiência de novos discípulos, de fazer discípulos, de batismo, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vão estar todas batizados, todas as situações aí foram batismos que aconteceram somente em nome de Yeshua. Não se deixem enganar, irmãos, não se deixem enganar. A Torá, as Escrituras, elas não se contradizem, né? Então, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Hashem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem.